Oi, pessoal. É um prazer estar com vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Mediunidade Online. E hoje estamos iniciando uma nova jornada. Este programa, ele é intitulado Pingos de Reflexão. E o objetivo é trazer para mim e para você reflexões que possam nos ajudar no processo de autopercepção. Né? E acredito que isso seja importante, porque no nosso cotidiano dificilmente a gente para meditar, para dar uma pausa. Geralmente a gente está na correria e quando a gente está tão cansado que a gente não quer refletir nada, quer fazer algo que seja bem diferente do que fizemos durante o dia todo. Então, é importante que a gente tenha aqueles momentos de pausa. Então, estes vídeos, eles não serão longos, eles serão curtos, e o objetivo é trazer elementos para a reflexão. Por isso o título, Pingos de Reflexão. Ok? Então, hoje o que eu quero conversar é sobre o Namastê. O Namastê é uma saudação indiana que, segundo dizem, significa o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Né? Vamos trazer isso para o nosso conhecimento ocidental e a gente vai lembrar que Jesus, o instrutor maior do mundo ocidental, ele ensinou, primeiro, que o reino de Deus está dentro de nós. Quando perguntaram para ele, onde está o reino de Deus? Ele não apontou para cima, para o alto, ele apontou para a pessoa e disse, está dentro de você. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é fundamental e está inteiramente vinculado a esse primeiro, é quando ele falou, não faça ao outro o que você não quer que lhe seja feito. Esse é o segundo. E o terceiro, não retribua o mal com o mal. Retribua o mal com o bem. Porque se você assim não fizer, você estará fazendo muito mal a você mesmo. Como é que nós vamos compreender isso? Primeiro, quando nós fazemos um mal a alguém, seja em pensamento, em atitude ou palavras, nós estamos ofendendo, maltratando diferentes níveis daquela pessoa. Estamos maltratando o nível mais superficial, que é o nível do ego, e estamos maltratando os demais níveis, as dimensões daquela pessoa, não vou entrar nisso, mas nós estamos causando uma repercussão no eu mais profundo, que é o Deus interno, o reino de Deus daquela pessoa. O Deus interior. Causando, pela nossa ação, mental, verbal ou comportamental, uma obstrução que impede a conexão entre o eu de superfície e o eu mais profundo. Como é que isso ocorre? A partir da nossa ação, geramos naquela pessoa, pelas dificuldades dela, obviamente, mas motivado pela nossa ação, uma reação de mágoa, de raiva, de tristeza. E isso causa uma sombra interior, um nevoeiro interior, que cria obstáculos de conexão entre o eu mais profundo e o Deus interno. E aí a pessoa se situa na camada de superfície, que é o ego. E o ego é pobre e passa a sofrer tanto pela raiva que aquela pessoa está alimentando,
em relação a você, como pelo resultado interno daquela raiva. Ela está se envenenando, aumentando o nevoeiro. Então o prejuízo ocorre tanto no nível do corpo físico, no nível energético e no nível mais transcendente da conexão dela com Deus interno. Né? Então, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Da mesma forma que o reino de Deus está dentro de mim, está dentro da outra pessoa também. E quando minha camada de superfície, o ego, que é muito pequeno, age em detrimento do eu superior, atua estabelecendo uma desconexão entre o eu de superfície e o reino de Deus, que está dentro daquela pessoa que estamos ofendendo. Como consequência disso, e já o fizemos porque estamos desconectados do nosso Deus interno, porque se estivéssemos conectados, não faríamos, mas como fizemos, isso revela a nossa desconexão momentânea, isso gera uma sombra interna, um nevoeiro interno, que aprofunda a desconexão entre o meu ego e o reino de Deus que está dentro de mim. E o resultado disso, obviamente, é insatisfação. Mas, como o ego é muito pequeno, ele não suporta muito perceber a própria falha e ele tende a projetar isso culpando o outro. Eu permaneço no pensamento de que o outro é o responsável. E aí eu vou aprofundando ainda mais a minha desconexão do reino interior. E continuo sofrendo. Com o tempo e com a repetição, é óbvio que eu vou gerando mais desconexão. Quanto mais o ego está desconectado da essência, mais insatisfação. E eu passo a sofrer progressivamente mais por conta da minha própria maneira de me relacionar comigo e de funcionar na vida. Se eu não conseguir perceber isso, eu vou me aprofundando a ponto dos resultados começarem a afetar o meu organismo. E depois de anos ou décadas, eu começo a sentir os resultados da reclamação do meu sistema, da totalidade do meu ser, através, né, dos prejuízos, tanto no campo psíquico como no campo físico, através de doenças, porque vai desorganizando os diferentes metabolismos do corpo e vai desorganizando as estruturas psíquicas que regem o funcionamento da nossa camada de superfície, a parte consciente que nós denominamos de ego. Então, se eu quero ser saudável, respeitar o outro é fundamental. E respeitar o outro significa o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Lembrando que Jesus também disse: sede perfeitos como perfeito é o Pai. É óbvio que a gente não vai imaginar que numa existência apenas vamos conquistar essa perfeição de que nos falou o Cristo. Mas o convite dele é para que nos tornemos aprendizes. E como aprendizes, com humildade, reconhecendo que ou nada sabemos, ou sabemos muito pouco, precisamos aprender mais. E esse aprendizado, ele tem duas vias. Uma via é aquilo que outros que já percorreram esse caminho, deixaram como legado, para que nós possamos estudar e, obviamente, não tornar o caminho mais longo. E a outra via é o estudo, a autoobservação, a percepção do nosso mundo interior, das engrenagens da nossa mente, né, dos nossos conteúdos,
desde aqueles que conscientemente a gente percebe, porque a jornada inicia a partir destes, e avança em direção ao território desconhecido das dimensões inconscientes, que compõem a totalidade do nosso ser. Então, o convite dos mestres orientais e o convite do nosso mestre maior é de que nos conheçamos, né? Para que nós, não magoando o outro, não magoemos a nós mesmos. E, ao contrário, possamos colaborar para a saúde física, psíquica, social dos demais. E aí estaremos repercutindo favorável e positivamente no nosso universo pessoal. Então, esse é o pingo de reflexão para hoje. Muita paz para todos nós.